Bom dia, seja bem-vindo ao 7º dia da nossa série de contentamento. Nós vamos orar e aí nós vamos olhar a questão do contentamento no contexto e circunstâncias da prosperidade. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor pedindo a Tua direção, conforme buscamos crescer em contentamento. Contentamento em toda e qualquer circunstância, o que inclui também circunstâncias de prosperidade, circunstâncias favoráveis. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. É bem possível de que grande parte do que nos ouvem agora e vão nos ouvir futuramente não estejam num contexto de miséria. Estejam num contexto de até desfrutar de alguns recursos, o que já nos coloca numa pequena parcela da população mundial. E assim nós precisamos refletir o fato de que riquezas e confortos são poderosos corruptores das nossas almas. Contentamento cristão, então, vai ser essencial para investirmos, gastarmos bem os recursos confiados por Deus a nós. Precisamos refletir como o contentamento irá impactar a maneira como nós usamos e usufruímos os recursos confiados por Deus. Então, como é que você está investindo o que Deus lhe deu? 3 perguntinhas, e aí nós vamos olhar alguns princípios que nos ajudam a compreender contentamento em meio à prosperidade. Porque quando falamos de contentamento, é muito fácil nós olharmos apenas para a escassez ou falta de recursos. Quando o Senhor está nos chamando para olharmos para o contentamento como um estado de coração, olhando, atentando para a nossa condição de coração, sempre. Então, como é que você está investindo o que Deus lhe deu? 3 perguntas para você refletir sobre isso. Estamos gastando de maneira pecaminosa ou egoísta o que Deus pediu para darmos? Será que eu estou investindo apenas em mim mesmo aquilo que o Senhor confiou a mim para que eu invista em pessoas? Em segundo lugar, qual que é a condição do coração que levou a essas escolhas? Se eu estou canalizando recursos que deveriam ser para pessoas, para mim mesmo, de uma forma egoísta, qual é a condição do meu coração nesse sentido? E terceiro, qual é o remédio para a forma como usamos nosso dinheiro? E o problema com o materialismo idólatra está relacionado com o fato de não aprendemos o contentamento. Compramos o que não precisamos, gastamos demasiadamente conosco mesmo, deixamos de investir no reino, em propósitos mais amplos, porque não aprendemos o contentamento. E Deus quer que cristãos prósperos, e aqui quando eu digo prósperos, não pense apenas em quem é mais rico ou tem mais do que você. Pense em você, no fato de fazermos parte de um percentual muito pequeno da nossa população mundial, né? Então, Deus quer que cristãos prósperos aprendam contentamento para serem canais de bênçãos a outras pessoas enquanto dividem suas riquezas. E mais uma vez nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e ver como ele aprendeu contentamento e aprendeu contentamento em todas as circunstâncias. Lembra, Filipenses capítulo 4, nós já vimos isso nessa série, mas nós vemos justamente que o apóstolo Paulo testemunha o fato de que ele aprendeu contentamento e aprendeu em toda circunstância. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome,
assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Talvez grande parte daquilo que a gente lembra do apóstolo Paulo está relacionado com escassez, dificuldades. Sem sombra de dúvida, nós precisamos lembrar de que ele foi chamado para sofrer por Jesus. Atos capítulo 9, versículo 16, nós vemos o chamado do apóstolo Paulo e Jesus dizendo, eu vou ensiná-lo a sofrer pelo meu nome. Mas também nós vemos situações onde ele está hospedado, por exemplo, na casa de Lídia. Romanos capítulo 16, versículo 5 nos dá essa indicação. Hospedado no caso de uma mulher que morava em Filipos, proprietária de talvez um grande negócio têxtil, e lá estava o apóstolo Paulo, provavelmente acomodado em uma residência bem luxuosa. Ele aprendeu o contentamento. Ele aprendeu o contentamento em diversas circunstâncias. A questão, então, não é desfrutar apenas. A questão é achar que precisa dessas coisas. O segredo do contentamento é desfrutar das circunstâncias que o Senhor coloca em nossa direção, na sua providência, em momentos diferentes da vida, mas não criar um coração que precisa dessas coisas. Deixa eu olhar com você algumas passagens de Provérbios e ver como que Salomão nos ajuda a enxergar essas coisas usando o termo mel. Mel. O mel, a gente sabe, né? A gente desfruta do mel hoje, talvez ele tenha perdido o significado porque tantas coisas apareceram no caminho, mas pense o mel como esse representante de coisas agradáveis, coisas e pequenos deleites da vida. Olha só o que Provérbios capítulo 24, versículo 13 nos diz. Provérbios 24, 13. Filho meu, saboreie o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar. Em outras palavras, desfrute das coisas boas, agradáveis a você, porque em outras palavras o Senhor está dizendo, eu criei. Desfrute dessas coisas. Provérbios capítulo 25, versículo 16, achaste mel, essas coisas boas, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Você tem coisas boas, desfruta de coisas boas, seja moderado, não se entupa delas. Porque elas vão perder os seus efeitos, os seus deleites. Provérbios capítulo 25, versículo 27. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Não faça a busca do mel ou dos pequenos prazeres da vida o seu objetivo de vida. Provérbios capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. As coisas começam a perder a graça depois de nos entupir com as coisas boas da vida. Então não é procurar deliberadamente coisas ruins, mas não fazer do seu objetivo de vida desfrutar de coisas boas, divertidas e se entreter apenas. A ideia de termos uma vida que desfruta das coisas boas, mas não vamos fazer dela os objetivos da nossa busca. Nós vamos treinar o nosso coração em contentamento e não achar que precisamos dessas coisas para viver. Não vamos transformar o mel em arroz com feijão. Essas coisas vão perder a graça. Deixamos de desfrutar delas. Então aproveite as coisas da vida, mas não seja escravizado por elas. Eu quero aproveitar o restante do nosso tempo olhando para 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6,
versículos 3 a 10, aponta para nós um problema. A corrupção do evangelho da prosperidade. Olha só o que diz o texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignidades, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todo sustento, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o contentamento cristão que vai possibilitar que você seja justamente generoso com o seu excedente. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 10, nos alerta do amor ao dinheiro e coloca para nós de que o contentamento é a real fonte de lucro. É esse coração contente. O coração contente em meio à prosperidade que blinda o nosso coração de não nos apaixonarmos com o mel, não é? E nos cansarmos do mel, fazendo com que as coisas percam sentido, porque estamos enfatuados, cheios, entupidos dele. E Deus vai dar extra, não para aumentar necessariamente o seu padrão de vida. Deus vai dar o extra para aumentar o seu nível de generosidade. Então, conforme eu estudava e li um pouco para preparar o tempo de hoje, eu vi inúmeros exemplos e interessante de que um que chamou a atenção, entre tantos, né? O apóstolo Paulo, obviamente, mas o pregador conhecido do passado, John Wesley, que desde o início ele travou o seu estilo de vida num nível, e aí a cada aumento ou a cada excedente era revertido para o trabalho do Senhor. Isso é um coração contente. Mas nós lutamos com contentamento na prosperidade porque nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos amores dos nossos corações, muitas vezes corruptos e tomados por qualquer coisa que não é Jesus. E então aumentamos sistematicamente o nosso padrão de vida. E o apóstolo Paulo dá conselhos então. Conselhos para que cristãos prósperos tenham o equilíbrio de desfrutar dos deleites que o Senhor proporciona nessa vida sem se deixar escravizar por eles. Então, quais são alguns dos conselhos para investimentos sólidos para cristãos com excedente? 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então, o primeiro ponto é contentamento, começa com humildade. No orgulho, nós colocamos e começamos, e é justamente para onde ele vai levar a passagem, a colocar nossa confiança não mais no Senhor, mas nos nossos bens. Daniel capítulo 4 coloca para nós o episódio de Nabucodonosor. E eu achei interessante que Nabucodonosor, ele tem um coração, ele já está reconhecendo a grandeza de Deus em função do episódio da interpretação dos sonhos de Daniel. Dos sonhos que ele teve que Daniel interpretou, da interpretação de Daniel dos sonhos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele reconhece a grandeza de Deus, e ele reconhece a grandeza de Deus talvez de uma forma que muitos cristãos ainda não fazem. Mas Nabucodonosor, ele ainda vai ser humilhado por Deus.
E ele passa aquele episódio vivendo como 7 anos, né? Vivendo 7 anos como uma besta no campo. E é interessante que depois e isso vem justamente quando o coração dele se ensoberbece e começa a olhar, olha quão grande esse reino que eu fiz. Então note, o problema do coração orgulhoso não era que ele não tinha uma percepção da grandeza de Deus. Ele tinha uma percepção distorcida de quem ele era. E depois que ele desperta dessa condição de viver 7 anos como uma besta, ele repete o que ele falava sobre Deus. Mas ele inclui que ele é um nada, que as nações são nada. Houve um entendimento completo da grandeza de Deus diante da minha condição de pequenez. E em meio à prosperidade é fácil colocarmos nossa confiança e segurança nas coisas. Nós reconhecemos que vem de Deus, reconhecemos da grandeza de Deus, mas ainda não temos uma percepção completa porque nos achamos importantes demais. Deus é grande, e Ele é grande como eu sou grande. Vai dar ruim, é Nabucodonosor. Então, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. E ricos não é apenas aqueles que têm mais que você. Mas lembre, dissemos isso no início, todos nós estamos dentro de um percentual da população mundial, do Brasil mesmo, que desfruta de muito. O texto continua, né? Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não coloque a sua esperança em riqueza material. Porque assim como elas vieram, elas vão. Talvez hoje você não consiga enxergar como que... Puxa, mas eu já construí algo. Não é absurdamente muito, mas é seguro. Basta um decreto de um governante, basta um espirro no outro lado do mundo, e esse efeito cascata vem e tira tudo aquilo que nós achávamos que era certo. Nós vemos justamente um dos reis da Babilônia também, Belsassar, tendo que lidar com isso. De que numa noite celebrando e blasfemando contra Deus com os utensílios do templo, numa noite ele perdeu tudo com a entrada de um novo império. Então não coloque sua esperança em riqueza material. E cristãos com recursos, ponto 3, deveriam continuar a confiar em Deus, que dá tudo o que precisamos para aproveitar a vida. Mas em Deus, não coloque a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Tudo vem de Deus. Se nós vamos desfrutar de algo, é porque Deus nos deu. Se você está desfrutando de algo hoje, é Deus quem deu. E assim como Ele deu hoje, amanhã Ele pode não dar. E é nesse processo que Ele ensina para nós contentamento. E aí, por último, envolva-se em fazer as boas obras na construção e edificação do reino. Versículo 18 e 19, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que pratiquem o bem. Aquilo que o Senhor deu para você não é necessariamente para que você aumente seu padrão de vida, mas que você aumente em generosidade. Agora, aumentar o seu padrão de vida é desfrutar do que o Senhor deu. Desfrute, mas não se torne escravo disso, achando que você precisa disso. Porque o amor ao dinheiro não é visto só em ser capaz de fazer qualquer coisa para enriquecer. Mas o amor em dinheiro também é visto num coração descontente com aquilo que tem. Amamos o dinheiro. Amamos o conforto, amamos a segurança, conforto que o dinheiro traz, segurança que o dinheiro traz, mas não estamos confiando em Deus. Por isso ficamos apegados e deixamos de ver as oportunidades. O desafio de contentamento acontece no contexto de sofrimento, o desafio do contentamento acontece no contexto da prosperidade. Porque não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com o nosso coração.
E o coração que diz eu tenho Cristo, não preciso de nada mais. Então eu aprendi contentamento na escassez e na abundância. Amém? Como é que está o seu coração? Desfrutando do mel, mas não se entupa dele ao ponto de perder, não é? De tornar necessário ou achar que precisa dele e perder a noção de que há momentos que nós temos e há momentos que não temos e deixamos de navegar nessas circunstâncias. Vamos orar e assim nós encerramos o episódio de hoje. Amanhã nós encerramos a nossa série, tá bom? De contentamento. Espero que esteja sendo um desafio bom, positivo para você. E enfim, lembrando que deixou gravado aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, Spotify e Deezer. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Nós te louvamos pela tua misericórdia e paciência, ó Deus, enquanto nos vemos tão apegados às coisas deste mundo. Perdemos a noção de quanto que o Senhor tem nos abençoado nessa parte do planeta. Perdemos a noção, ó Deus, do que o Senhor quer que façamos com a bênção e o excedente que o Senhor nos deu, porque queremos mel e estamos nos entupindo de mel. Mas eu peço ao Pai que o Senhor nos dê calibre, nos dê equilíbrio para desfrutar das coisas que o Senhor proporciona, mas não ao ponto de perdermos a visão de que o Senhor nos chama a sermos ricos de boas obras. Isso inclui a forma como iremos usar os recursos que o Senhor mesmo deu. Nós te louvamos pela a riqueza abundante que temos em Cristo Jesus. E que essa riqueza, Deus, seja a base do nosso contentamento para ser o segredo do nosso desprendimento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu restante de dia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.